Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Engenheiros do Elevador. Aqui nós trazemos assuntos na área de transportes verticais, seja para engenheiro mecânico, seja para profissionais da área, seja para síndicos, condomínios, a gente sempre está trazendo algum assunto. Hoje eu trouxe aqui um vídeo, ele é um pouco antigo, porém é bem atual ainda. Fala um pouquinho aí numa palestra que eu ministrei sobre as principais mudanças da NBR 16858, que está em vigor desde abril de 2024 e ela vale aí para elevadores novos. E tem uma parte específica, que é a parte 7, não está aqui dentro dessa aula, dessa palestra, mas é a parte 7, tá bom? E teve outras atualizações. Vocês vão ver que nessa aula eu falo que são 4 partes que tem na 16858. Porém, atualmente, neste ano aqui de 2026, já está ocorrendo até a parte 8, que vai ser de monta-carga. Então, tem diversas atualizações que as normas vão ocorrendo, a gente vai trazendo, vai fazendo essas atualizações aí. Mas é bem importante para quem ainda não sabe as principais mudanças da NBR 16858. Caso vocês tenham dúvida de determinado assunto, queira que tanto eu quanto o Ederson fazemos aí um vídeo explicativo de algum assunto relacionado à área de elevadores, é só comentar embaixo aqui nos comentários de assuntos que vocês querem saber, beleza? Não deixem aí de já estar curtindo esse vídeo, compartilhando com um amigo e se inscrever no nosso canal, para que juntos a gente pode levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Beleza? Vamos lá para essa aula? Vamos lá. Aqui que eu vou trazer para vocês, vou trazer um pouquinho para vocês sobre as mudanças, as principais mudanças aí da BNT 16858, que já está em vigor aí desde abril desse ano. Mas antes de falar sobre norma técnica, né, a gente precisa saber um pouquinho de definição. O que vocês acham aí? O que vocês entendem por norma técnica? O que vocês acham? O que significa norma técnica? Saberiam responder? Vai definir parâmetros para os equipamentos? Sim. Perfeito. Norma técnica nada mais é, nada menos é definir o quê? O piso. Bom, norma técnica aí por definição, é um documento produzido por um órgão oficial acreditado para tal, que estabelece aí regras, diretrizes ou características acerca de um material, produto, processo ou serviço. O que quer dizer? Imagine só se, vamos trazer para a nossa área de elevadores, imagine como já está acontecendo, qualquer empresa, todas as empresas decidissem produzir um elevador do jeito que elas achassem que fosse o ideal. Imagine quantos tipos de elevadores existiriam no mercado. Existiria diversos equipamentos com padrões diferentes. A norma técnica, na verdade, ela só é para seguir um padrão, uma diretriz, para estar servindo ali, seguindo ali uma qualidade, um certo tipo de segurança. E alguém saberia qual que é o órgão oficial no Brasil na área de elevadores? Qual que é o órgão oficial aí das normas técnicas? Que no Brasil, o órgão oficial é a ABNT, que é a Associação Brasileira aí de Normas Técnicas, que é o órgão responsável aí pela normalização técnica. Muitas pessoas acreditam que norma técnica não é lei. Inclusive, escolas, faculdades, professores, falam assim, norma técnica não é lei. De fato, norma técnica, ela não é considerada como lei. Porém, existe uma lei
uma lei chamada 8.078, de 11 de setembro de 1990. Essa lei nada mais, nada menos é do que o Código do Consumidor. O que o Código do Consumidor fala? Olha o que ele fala lá na seção 4, no artigo 39. Ela fala que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se as normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O que quer dizer isso? Norma técnica, de fato, ela não é uma lei. Porém, no Brasil, ela é inserida dentro de uma lei. Ou seja, para vocês aí que trabalham em empresas de elevadores, se vocês colocarem um serviço, a própria manutenção, ou colocar um produto que não esteja em desacordo com a BNT, através dessa lei aqui, um condomínio, por exemplo, pode ali condenar a empresa, entrar com processo dizendo, ó, o equipamento não está atendendo às normas técnicas. E existem diversos casos por aí que a empresa tem que dar um equipamento novo, tem que disponibilizar um elevador novo por causa do Código do Consumidor aí, que fala que no Brasil não pode colocar nenhum equipamento ou produto, serviço aí em desacordo com a BNT. Passando isso, vamos entrar aí para a BNT NBR 16858. Aqui eu vou trazer uma visão geral para vocês da parte 1, porém, a norma 16858 ela é dividida aí em 4 partes. Primeira parte é elevadores de passageiro e elevadores de carga, que é a parte 1, 16858, parte 1, que eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, trouxe alguns itens de melhoria. Parte 2 são os requisitos de projetos de cálculo de inspeções e sais componentes. Essa parte 2 aqui, se você quer saber como que faz para projetar um elevador, quais são os memoriais de cálculo que tem que fazer, essa parte 2 aqui ela vai te dar todo o passo a passo necessário para você fazer esse memorial de cálculo no equipamento. Temos a parte 3, que é a de acessibilidade para pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Essa parte 3 aqui, ela entrou no lugar da NM 313, ou seja, a NM 313 está cancelada, e entrou essa parte 3. E temos aí a parte 7. A parte 7 é a melhoria de segurança de elevadores de passageiros e elevadores de carga existentes. Essa parte, só um minutinho, pessoal. Essa parte 7 aqui, ela entrou no lugar da 15.597. Essa parte 7 aqui, ela fala exatamente de elevadores já existentes. No caso, quando forem fazer modernização nos elevadores, tem que seguir os itens dessa parte 7. Parte 1, elevadores novos. Parte 2 aí é a área de cálculos. Parte 3, parte 7 para elevadores existentes. E parte 3, acessibilidade. Tem outras normas ainda que vai entrar em vigor, que tem a parte 4, tem a parte 5 e a 6 ainda, que está tudo em estudo ainda. Bom, a 16858, parte 1 aí, ela foi baseada aí em 8120 de 2014. Ela é uma norma europeia, ou seja, tudo que foi colocado nessa nova norma, atualmente no Brasil, ela existe lá fora desde 2014. Desde 2014. Foi quando trazemos ela, né, na verdade, para cá, para o Brasil, para alguns pontos aí de melhoria devido ao grande índice de acidente que vem ocorrendo aí ultimamente aí nos últimos anos. A primeira edição dessa norma aí, ela foi publicada aí em 7 de 2020, ou seja, em julho de 2020, na qual, quando ele foi publicado a primeira vez, deram 24 meses para as empresas se adequarem. Mas o que aconteceu na prática? Acabou entrando aí, em 2021, acabou entrando a pandemia. Como acabou entrando a pandemia,
em 2021 foi publicada uma emenda dando aí 30 meses para as empresas se adequarem, que no caso se encerrou em abril desse ano agora. Essa parte 1 aqui, ela veio para substituir a NM 207, que são de elevadores com casa de máquina, a NM 267, que são elevadores hidráulicos, a 16042, que são os elevadores sem casa de máquina. Por que foi juntado essas três normas nessa parte 1? Porque, infelizmente, muitas empresas estavam pegando um pedaço da NM 207 com um pedaço da 16042, com um pedaço do elevador ali hidráulico. Ou seja, fazia uma salada mista ali de normas técnicas. Então, foi misturado, foi juntado todas as normas, foi utilizado aí, foi juntado todas as normas para então tá conseguindo aí, tá dando a diretriz apenas em uma norma. Bom, antes de ir para a primeira mudança, eu vou trazer um videozinho para vocês aqui. Eu vou querer que vocês me respondam aí o que poderia ter sido feito para ter evitado esse acidente. Esse acidente aqui foi em São Paulo, foi no ano passado. Foi no ano passado. Deixa eu dar o play. Vai. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Observem bem esse vídeo. Observe lá atrás dele. Alguém já tinha visto esse vídeo já? Esse caso aqui foi em São Paulo no ano passado. Foi no ano passado. O que vocês acham que poderia ter sido feito aí para estar evitando? Para estar evitando esse tipo de acidente aí? Na verdade, o que vocês acham que aconteceu nesse equipamento aí? Teria alguma ideia? Teria alguma ideia ou não? O pessoal acho que tá envergonhado, cara. Tá Roda de envergonhado, novo não. aí, o Jonathan entrou aí, pegou o finalzinho, bota ele no play ele de novo enquanto vai Vou explicando botar aí o pra play ele para ver ele de também. novo. Vamos lá. Observe lá atrás. Vai passar só o vulto da criança. E detalhe, né? O elevador continuou rodando. Viram aí que o contrapeso chegou lá atrás, lá no final. Continuou em movimento. Isso daí foi abril do ano passado. Isso daí eu recebi de um proprietário de uma empresa de elevador de São Paulo. Esse caso aí foi lá em São Paulo. Para quem não entendeu o que aconteceu aí, a porta estava jampeada. Simplesmente isso.
A porta estava jampeada, tanto que quando o pai e a criança vai entrar no equipamento, alguém já tinha chamado o elevador lá em cima. Então, na hora que vai entrar, pô, o elevador já parte e já vai embora. Acho que alguém levantou a mãozinha aí, o Jonathan. Opa, boa noite, Carlos. Boa Boa noite noite. a turma aí. Desculpa ter atrasado. Mas, cara, deixa eu te perguntar. Nesse caso aí, em específico, provavelmente, né, foi uma porta eixo vertical e provavelmente o trinco aí, juntamente com um contato de segurança, a gente tinha dois itens jampeados, então, né, vamos se dizer. 2 jampeados. Né, que era o trinco e o contato de segurança, né? É. Aquele TV3, TV2, né, esses trincos aí. Aqui provavelmente não era nem o TV3. Aqui Ah, provavelmente é o TV54. mais antiguinho, né? É o que é proibido. Inclusive, ele é proibido. Uhum. Exatamente por causa de casos parecidos com esse daqui. Nesse caso aqui, o dono da empresa ele não quis entrar muito em detalhe, mas o equipamento aí, ele foi jampeado. Foi jampeado, eu não sei como que ficou a situação da criança, se ela veio a óbito, se ela não veio. Tanto que esse caso aí não foi nem noticiado. Não entrou nem na estatística aí, na área de elevadores. Só para vocês terem ideia, somente esse ano já são 42 acidentes no Brasil. Com o último levantamento que eu fiz, são 29 mortes por transporte vertical. Só esse ano. Só esse ano. Fora os casos aí que não estão sendo noticiados, que a gente acredita aí que seja bem maior. Bem maior. Para inibir essa situação aqui de jumper, aqui ó, foi acidente, ó, circuito de porta jampeado, 2013. Para inibir esse tipo de acidente aqui, o que mudou na norma agora? O que mudou na norma agora? A norma, a partir agora, os elevadores novos, eles vão ter que ter um dispositivo chamado bypass. Como que funciona esse dispositivo bypass? Lá no quadro de comando, eu não sei se vocês aqui já trabalharam com o elevador da Otis. O elevador da Otis, ele tem um cachimbo pretinho lá no quadro de comando, que quando você joga ele para baixo, você jampeia somente as portas de pavimento. Exatamente para o técnico não fazer um jumper. E ele não deixa o elevador funcionar normal. Ele coloca ali o equipamento ali, faz o jumper da porta, porém o equipamento só funciona em inspeção. Então, esse sistema bypass que trouxemos ali da norma europeia, como que vai funcionar do elevador? É parecido com o da Otis, porém esse circuito ele vai jampear também as portas de cabina. Ou seja, vai jampear tanto a porta de cabina quanto a porta de pavimento. Então, lá no quadro de comando, ele vai ter que ter um dispositivo. Ah, o Teco subiu no equipamento, identificou que está com falha na porta lá. Ele vai virar esse bypass. Como que esse bypass vai funcionar? Ele vai cortar toda a alimentação do circuito de segurança da porta. Ou seja, em elevadores aí que são de 110 volts, vai estar zerado exatamente para não dar choque também no técnico. Vai jampear. Quando ele jampear e o técnico for movimentar o carro, vai ter que ter um aviso sonoro debaixo da cabina que vai começar a apitar para falar que esse carro está bypassado, ou seja, ele está jampeado, porém jampeado corretamente. Ou seja, virei o sistema bypass e coloquei o elevador em automático, o elevador ele não vai funcionar. Ele não vai andar. E ele só consegue bypassar com equipamento em inspeção. Então, isso aqui foi a primeira grande novidade aí na 16858, que veio aí para mudar. Carlos, e os elevadores já existentes? Como que faz? Para os elevadores existentes, eu tive em contato aí com o Fábio Aranha, que é o dono da Infolev, tive contato ali também com o Reinaldo, que é o dono da Scanship, tive ali com o Danilo da Adtech, todas essas e a Chimeson, todas essas já estão produzindo quadros de comando com o sistema bypass. Ou seja, vocês vão modernizar o equipamento, já vai vir já um quadro de comando com esse sistema bypass, exatamente para adequar aí os elevadores já existentes. Ah, e equipamento que não quer fazer modernização, só quer adaptar. Aí vai ser um grande desafio para esses fabricantes de quadro de comando, desenvolver aí algum dispositivo para tentar, pelo menos, adequar já os elevadores antigos. Aqui está o sistema
Isso aqui, tirei foto, inclusive, na Expo Elevador, que teve. Esse daqui do sistema aqui, ele é da... Deixa eu ver se cadê minha seta. Aqui. Então, ele vai estar aqui normal, vai virar o bypass, vai fazer o jumper. Esse aqui é o aviso sonoro. Esse daqui é o que está vindo no quadro de comando aí da Infolev. Vamos para o segundo vídeo, hein? Se eu só apertar pause, esse vídeo aqui é apenas um vídeo educativo. Porém, é o que acontece muito no dia a dia. Esse vídeo aqui é de uma empresa chamada TSA, lá do Canadá. Eles fazem vídeos educativos para estar mostrando aí para os usuários relacionados a acidentes com elevadores. Já era. Tem um vídeo parecido desse com uma criança, que foi um porteiro, só que eu não quis trazer que estava muito pesado. Um porteiro tentou resgatar a criança, ele tentou socorrer ela, a criança caiu no vão, foi direto pro poço, veio a óbito, caiu de 13 pavimentos. Bom, o que vocês acham que pode ser feito aí para reduzir esse tipo de acidente? Inclusive, em Minas Gerais tivemos um acidente agora recente, que uma passageira foi num órgão público, tem nem 2 semanas, tem uma semana, 7 dias, se eu não me falha, meu Ederson, me lembra aí. Você É isso aí, é isso aí. cheguei a mandar para você. Ela ficou presa, tentou sair do equipamento. Quando ela tentou sair do equipamento, o equipamento subiu, entrou em movimento e acabou ali prensando a perna dela. O que vocês acham que poderiam ser feito na norma para inibir esse tipo de acidente? Vocês acreditam que poderia ter para fazer algo para as pessoas não conseguirem abrir a porta por dentro para tentar sair sozinhas? Vocês acham? O pessoal tá muito tímido hoje, hein? Trava mecânica? Hã? Trava mecânica. Ó, o Jonathan já colocou aí. Travamento da porta de cabine igual a T120. Exatamente. O que mudou na norma agora? Opa. O que mudou na norma agora? Agora a norma, ela fala que o carro agora ele vai ter que ter um dispositivo mecânico no operador de porta. Quando ele estiver fora ali, ó, da zona definida, não é possível abrir a porta da cabine mais que 50 milímetros, ou seja, não vai conseguir abrir a porta 5 centímetros, o máximo 5 centímetros. Talvez a pessoa quer pegar um ar ali, 5 centímetros é o máximo ali permitido por norma, ou seja, todos os elevadores vão ter que ter, os elevadores novos, no caso, vão ter que ter esse tipo aí de sistema. E elevadores existentes, como que funciona? Desde 2014, a Vitur, o operador da Vitur e da Fermato já tem esse dispositivo. Já sim, Jonathan. Tanto que ela está na frente, tanto que a norma, a ODS, ela segue a norma americana. E a norma americana está muito à frente da norma europeia. Então, são equipamentos, qual, por exemplo, o bypass, existe na ODS desde 1989. Esse sistema de trava de portas aí, ela começou a implementar no ano 2000, tanto que ela colocou até nos elevadores antigos dela, ela criou uma rampa mecânica para fazer esse tipo de serviço aí. Já a Vitur e a Fermato, que são os operadores, quando vai modernizar, desde 2014, eles já têm esse dispositivo também. Porém, eles nem falam para as empresas de elevadores aqui
é muita informação. Então, ele só envia. Só pega, envia o operador de porta, eles vê que tem um dispositivo ali, trava. Não sei se vocês já viram, inclusive o da Vitur tem até um cabinho, que quando você vai resgatar a pessoa, você puxa aquele cabinho da cabine exatamente para tirar essa trava aí do operador de porta. Aqui, como o Jonathan aí falou, isso aqui é uma trava do AT-120, que já tem aí na Odyssey aí desde os anos 2000. Trouxe até um videozinho dela aqui. Quando que o carro está nivelado, ó, a porta vai abrir normalmente. Consegue abrir a porta normalmente, com o carro nivelado. E aqui, quando parar aí, desnivelado o elevador, o que acontece? Quem tiver no lado de dentro, olha como que ele funciona. Vai. Quem tiver pro lado de dentro, não consegue sair, ó. Fica travado. É algo agora, esse dispositivo agora é obrigatório. Tem que ter um dispositivo exatamente para não deixar. Eu ia falar exatamente isso agora. Mas não. Eu trabalhei na Otis, eu era um cara que amarrava com fita Hellman. Eu não sabia por quê. Simplesmente chegaram para a gente no período, o Edson também trabalhava na Otis na época, só entregaram para a gente, ó, tem que estar funcionando, mas não explicaram que era uma normativa, não explicaram, só falaram assim, não, tem que colocar lá. Sabe o que a gente pensava nisso daí? E tem, acredito que tem muita gente até hoje na Otis. Rapaz, isso aí só serve para dar defeito. Só serve para dar defeito, porque se colocava Eu não esse... falar isso, a maioria da galera prendia ela porque essa rampa caía, ou virava e o caía e elevador prendia a parava. gente. Exatamente. Só que ali tem um ajuste, na verdade, depois foi descobrindo que tem um ajuste. E eu só fui descobrir estudando a norma. Aí, estudando a norma, eu falei, ih, rapaz, isso daí a gente já existe na Otis, então por isso que tinha que colocar. Eu não sabia que era um item de segurança. Então, por isso que é muito importante, para nós que trabalhamos na área de elevadores, conhecemos um pouquinho sobre normas. Para quem é proprietário, dono de empresa, é muito importante também conhecer sobre normas técnicas e passar isso para a equipe de campo. Que às vezes a gente faz tudo no automático. A gente não sabe o porquê que a gente faz determinado item. Ah, eu faço porque alguém me ensinou lá no passado. Ah, alguém me ensinou lá no passado que é assim que funcionar. Não, na verdade, existem normativas exatamente para isso. É relacionado à segurança. Se esse dispositivo ele foi colocado como obrigatório, todos os itens da norma que são colocados como obrigatórios, eles são colocados ali por quê? Porque no passado foram ocorrendo acidentes. Assim como era a porta pantográfica, tinha muito acidente. Depois tivemos aí as portas de eixo vertical, que teve muito acidente. Aí passamos aí para as portas automáticas, que agora foi atualizado aí com sistemas mecânicos, por quê? Muita gente aí conseguia aí abrir a porta por dentro da cabina e tentava sair e acaba se machucando. Infelizmente, acaba se machucando. Bom, essa aqui é uma outra mudança que teve. Essa daqui é uma mudança simples, mas eu achei bem legal, que é o quê? A cabine agora deve ser mostrado o seguinte, vai ter que ter o nome do fabricante ou instalador. Por exemplo, eu tenho uma empresa, qual que era o nome da empresa mesmo? Aqui era JLS. JS. JS. Exemplo, a JS montou um elevador novo, mesmo que esteja comprado com outra empresa. Quem instalou foi a JS. Então, a JS vai ter que ter uma etiqueta lá com o nome dela. Ela instalou, vai ter que ter o número de série da instalação e agora vai ter que ter o ano de fabricação. Entrou na cabine, além de ter ali a carga nominal em quilogramas, o número de pessoas que já tinham. Aqui é um exemplo, ó.
vai ter que ter o número do equipamento, a empresa que foi a que instalou o equipamento, não quer dizer que é a fabricante, mas a que instalou o equipamento, o ano de fabricação. Isso aqui é importante, porque muitas das vezes aí a gente entra em equipamento, quem tem experiência de campo, às vezes fala, isso aqui é um ACBD, isso aqui é um impulsomático, isso aqui é um VW, isso aqui é um GEM, isso aqui é um modelinho, isso aqui é um FDN modelo 7, isso aqui é um AC2, consegue identificar. Mas e quem não consegue identificar? Você não sabe nem qual é o ano do equipamento, que ano que ele foi instalado. Então, agora vai ter que mostrar exatamente na etiqueta. Para elevadores modernizados, não tem essa obrigatoriedade. Vamos para mais um vídeo de acidente. Isso aqui provavelmente vocês já viram. Já era. Esse caso aqui de acidente aqui foi por falha mecânica do freio da máquina. Esse caso aqui foi no Chile e esse senhor, ele morreu, tá? Uma falha mecânica no freio. Tem mais um vídeo aqui, ó. Isso aqui já vou até falar, porque toda vez que eu apresento esse vídeo aqui, não sei se algum de vocês já viu, uma vez que eu fui mostrar ele, que é relacionado a um acidente, muita gente começou a rir e não estava entendendo nada, porque estava rindo. Aí depois eles me falaram, Carlos, presta atenção na pá da zeladora. Então vocês já ficam atentos aí para a pá. É um assunto grave, mas presta atenção na pá da zeladora, o que ela vai fazer. Pazinha não pode ficar para trás, né? Mas é outro caso aí de acidente com o freio da máquina. O que vocês acham que poderia ser feito aí para melhorar esse tipo de acidente? Reduzir ou inibir totalmente esse acidente? Acontece muito, inclusive. Acontece muito, inclusive. Teve um período que eu fui supervisor na contato de segurança freio além da boa, mas o contato de segurança nos freios, se for um problema mecânico, igual nessa situação, como que funcionaria? Aí é problema mecânico. Mais grave ainda. Aí não tem nem contato elétrico que segure. Inclusive, eu tive em 2014, 13 ou 14, foi 13, 2013. Eu fui supervisor na ThyssenKrupp. Eu tive um técnico lá que ele foi atender um chamado. Não sei se vocês têm elevadores da Thyssen na carteira de vocês, mas elevadores da Thyssen são os mais perigosos relacionados a freio da máquina. Principalmente o de freio simples. Isso aí, Jonathan. Principalmente o freio simples. Se ele não for feito manutenção corretamente, ele acaba travando aberto. Aí já era, é acidente. E esse eu quase perdi um técnico por causa disso. Sorte que ele foi na casa de máquina antes. Quando ele chegou na casa de máquina, o elevador subiu em disparada, bateu na laje. Para vocês terem ideia, do último pavimento para a laje era 8 metros de altura. O elevador entrou na laje. Eu tive que contratar empresas que faz alpinismo para conseguir travar o freio de segurança, porque ele bateu na laje, na hora que ele caiu, travou nas guias ainda. Tive que contratar uma empresa para ensinar eles a como desmontar o freio para conseguir tirar. Quebrou todas as pedras do contrapeso. E era um equipamento ali de 2,5 metros por segundo. Era um equipamento ainda empresarial. Sorte que foi de noite, sorte que não tinha ninguém dentro. Sorte que o técnico não entrou nesse equipamento, senão ia matar o técnico. O técnico tinha, na época, 28 anos de empresa. Imagina. Como,
Como o Jonathan falou aí, a partir de agora vai ter que ter um meio de proteção contra a sobrevelocidade do carro. Aí ele vai atuar aí, ou ele pode ser atuado no carro, que no caso é o freio bidirecional, no contrapeso, que é o freio de segurança, também colocar no contrapeso, que hoje não, né? Com as normas antigas só era colocado freio de segurança no contrapeso em locais aonde que tinha uma sobrelaje, tivesse algo no subsolo abaixo ali do poço. Então, a norma obrigava a ter ali um freio de segurança no contrapeso. Agora não, agora pode colocar em qualquer equipamento. Ou você coloca um freio bidirecional, ou você coloca ali um sistema ali no contrapeso, ou você simplesmente coloca esse camarada aqui, que é chamado rope gripper. Alguém já ouviu falar desse camarada aqui? Uma dica: a maioria dos elevadores de fora importado que tem no Brasil tem esse sistema. Inclusive os elevadores da Otis, o XI, que é os chineses. Inclusive, é mais uma novidade que eu fui descobrir estudando norma, que nos elevadores aqui no Brasil tem instalado, mas não funciona. Ninguém sabe para que serve isso. Vai ver um trambolho ali, não sei que dia acho que trambolho é esse que colocaram no equipamento. Então, mas na verdade isso aqui é um rope gripper. Então, Jonathan, existe uma empresa, para vocês terem ideia, Rope Grip existe desde 1969, porque nos Estados Unidos é obrigatório, há muitos anos. Há muitos, só não trouxeram para o Brasil, mas tem bastante fornecedor. O que acontece é o seguinte, eu tive até conversando aí com a Bel, por exemplo, com o Marcelo Braga, relacionado a isso. Eu falei assim, pô, como que a gente vai fazer agora com as empresas relacionadas a isso? Foi dado 30 meses, ou seja, foi dado 2 anos e meio para correrem atrás desse sistema aí. Felizmente, brasileiro, né, a gente gosta de deixar tudo para cima da hora, né, para mudar. Então, mas tem bastante fornecedor, tem fornecedor da China, tem fornecedor do Canadá. Esse do Canadá é os mais antigos. Eu só não sei questão de preço, eu não sei como que as empresas aí, como que é o nome daquela empresa que vende peça aqui? É New Parts? New Parks? New Parks? New Pax, se eu não me engano, eles já estavam importando. Tem que confirmar, mas eles já estavam importando já um sistema desse daí. E como que É, ele eu imagino funciona? que sim, porque eles têm bastante material importado. Já devem É, ter. e como que ele funciona na prática? Funciona assim, ó. Entrou na cabine e o elevador começou a se movimentar, começou a subir, ele vai travar, ele vai morder os cabos de aço. Vai morder os cabos de aço. Ou seja, se tiver uma falha mecânica no freio, esse item ele vai acionar. Muita empresa alguns fornecedores de quadro tá falando sobre o UCM. O UCM já era obrigatório nos elevadores. O UCM nada mais é do que aquele torque zero que é chamado lá nos elevadores da TIS, na IGBT, que se o carro pegar velocidade, ele injeta ali um torque zero na corrente do motor e faz ele travando até ele chegar. O CM não é um meio de proteção. Inclusive, o CM já era obrigatório tanto na NM 207 quanto na 16042. A norma de 1999 e a outra de 2012, que é assim, casa de máquinas. Então tem que ficar muito atento a isso. A norma ela fala que o meio tem que ser mecânico, exatamente por isso. Porque o UCM, se acabar a energia, ele não vai atuar. E aí, como que vai fazer? Inclusive, os elevadores sem casa de máquina já era obrigatório ter esse sistema. Quais elevadores sem casa de máquina no Brasil tem? Já é obrigatório na norma. Nenhum tem. Nenhum. Isso de multinacionais a empresas menores. Nenhum elevador sem casa de máquina tem um sistema mecânico. Para falar que não tem, eu conheço uma empresa. Não, ele não fica atuado, não. Só quando acontece. Ele fica ligado
ele fica ligado. Esse que atua. Peraí, Carlos. Acho que esse que atua, Jonathan, talvez vai ver, e eu já vi pelo menos, nos elevadores da Atlas, que é o freio estacionário, que é um para prédios muito altos. Aí ele tem o freio estacionário que trabalha ali, quando ele para, ele manda acionar. Mas não é o mesmo. É diferente. O freio estacionário que você está falando é o freio para elevador de carga de carro, que é obrigatório. Ele para, Mas ele tem trava por isso. É um pneumático. É isso, mas ele tem para os elevadores rápidos também, muito alto, devido ao desnível, eles têm também. A gente pegou em Balneário, inclusive desativado. Olha que loucura. Nossa. Tem um negócio, o elevador dava desnível direto, o pessoal entrava e começava a desnivelar e ele puxava o ajuste de novo com ele funcionando. E aí, a gente foi ver, tava os 3 elevadores desativados. Mas esse camarada aqui, ele é ligado junto, ele é acoplado junto com o limitador de velocidade. Então, ele controla ali o limitador de velocidade. Esse aqui é um meio. Tem uma empresa daqui do meu estado aqui que ela utiliza esse tipo de freio aqui há muitos anos. Esse aqui já é um freio de segurança bidirecional. Esse aqui provavelmente é o que as empresas vão, para elevadores novos, vão se adequar, que sai mais barato. Então, ele atua tanto na subida quanto na descida. Cair é o meio. Se o elevador começar a subir e perder o freio, ele vai atuar. Mais um videozinho. Isso aqui é clássico. Esse é da sua região aí, Elis. Isso aí foi aí. Isso acontece muito, será? Esse era um prédio do centro aqui da cidade. Isso aí repercutiu bastante. Foi 2014 isso. Aconteceu recente um caso desse, foi no Minas Gerais. Minas Gerais também. O pessoal quebrou a coluna. Excesso de peso. Já era. Esse aí, se eu não me engano, teve um deles aí que quebrou a perna. Deixa eu quebrar a perna. Para inibir isso daí, isso aqui vocês já devem saber. Controle de carga, pesador de carga. Pesador de carga, ele só era obrigatório em elevadores sem casa de máquina. Ou seja, desde 2012, todos os elevadores, sem exceção, sem casa de máquina, é obrigatório o pesador de carga. O que acontece é que agora pegou o pesador de carga e adequou para elevador com casa de máquina, elevador hidráulico, todos eles agora vão ter que ter esse dispositivo aí. Vai ter que ter esse dispositivo exatamente para inibir aí acidentes aí de sobrecarga. Teve um caso agora recente, em Minas Gerais também, tem 15 dias, por excesso de peso. Porém, estava tão pesado o elevador, se eu não me engano, era para 18 passageiros e tinha 25 pessoas. E o técnico, quando foi fazer o resgate, o elevador estava tão pesado que o elevador desceu. Na hora que foi abrir o freio, o elevador desceu e uma das pessoas ali lesionou a coluna. Um órgão público, outro órgão público. Então, agora é obrigatório aí o pesador de carga em elevadores novos aí. Vai modernizar o equipamento? Controle de carga, ele não é obrigatório para modernização, mas se eu fosse vocês, eu já indicaria também. Não só para elevador modernizado, já para elevadores já existentes. É uma forma aí também de melhoria aí. Principalmente para quem faz atendimento de chamada aí, que acontece muito casos aí de excesso de peso, carrega muito material. Então, isso daí é o que mudou na norma, que torna agora obrigatório. Esse daí foi uns acidentes, aqui não tinha nem como trazer vídeos. Isso aqui foi morte que aconteceu com o engenheiro esmagado, ó. Viúva lamenta a morte de engenheiro esmagado ao fazer manutenção de elevador. Isso aqui foi em Santa Catarina. O outro caso ali, ó, foi técnico de manutenção, morreu esmagado em poço de elevador. Isso aqui acontece muito porque
Muitos técnicos aí em campo, quando precisa fazer qualquer tipo de serviço embaixo da cabina, a maioria dos técnicos, principalmente se for técnico residente, ele acaba tendo que fazer sozinho. Coloca uma escada, entra embaixo para trocar ali uma corrediça, um patinho, um coxinho de cabina. Então a norma veio para exatamente para não acontecer mais isso. São com o quê? Não abriu. Daqui a pouco eu já leio a sua pergunta porque ele veio picotado. Já li sua pergunta já, Jonathan. Esse aqui para resolver já está até finalizando aqui. Aí eu vou abrir para vocês para estarem perguntando. Isso aqui para resolver esse tipo de problema, a partir de agora vai ter que ter botoeira de inspeção no posto do elevador. Ou seja, agora o técnico vai colocar o equipamento elevador em inspeção. Vai colocar o elevador em inspeção e vai fazer todo o procedimento. Todo o procedimento, vai conseguir movimentar o carro, vai conseguir limpar o freio de segurança. Quem limpa freio de segurança aí? Vai conseguir trocar o coxim, vai conseguir fazer vários itens. Mas precisa ficar atento, que aqui ele fala aqui, ó, uma observação, fuga de emergência. Se o poço for muito alto, porque você vai ter que fechar a porta para conseguir colocar o carro em inspeção. Se o poço for muito alto, vai ter que ter um interfone no poço do elevador. Vai ter que ter um interfone lá dentro, porque se o cara ficar preso, para ele conseguir falar com a portaria, se comunicar. Isso aí é um sistema já está sendo instalado em muitos equipamentos já. E é isso aí. Isso aí foram as principais mudanças aí que teve na norma. E os demais? Os demais continuou o mesmo tipo, tudo que era da norma antiga continuou, tudo, sem exceção nenhuma. Só foi adequado. Agora eu vou abrir para vocês aí, tá perguntando, deixa eu ler a pergunta.